Sempre eu vou deixar a alternativa aqui, caso você queira resolver antes do meu comentário, tanto o texto quanto o gabarito. Pessoal, na minha prova aqui, seria a questão 65, certo? Diz assim, um texto. Sexto rei sumério, governante entre os séculos 18 e 17 a.C., e nascido em Babel, foi fundador do primeiro império babilônico, unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os semitas e os sumérios e levando a Babilônia ao máximo esplendor. Então, vocês estão vendo, gente, vai recorrer à chamada Antiguidade Oriental, no caso dessa questão, certo? O nome de Hammurabi permanece indissociavelmente ligado ao código jurídico tido como o mais remoto já descoberto, o Código de Hammurabi. Então, você deve se lembrar, foi o conjunto então descoberto, né, mais antigo documento que se fala sobre um código jurídico. Então, o legislador babilônico consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei a todos os súditos. Diz a questão: nesse contexto de organização de vida social, as leis contidas no código citado tinham o sentido de que a de amor. Agora, gente, eu vou fazer diferente, eu vou ler todas as alternativas e vamos ver se a gente fecha numa questão. Concordamos, né? Eu e você. A fala assegurar garantias individuais aos cidadãos livres. B, tipificar regras referente aos atos dignos de punição. C, conceder benefícios de indulto aos prisioneiros de guerra. D, promover distribuição de terra aos desempregados urbanos. E conferir prerrogativas políticas aos descendentes de estrangeiros. Então, vamos por A. Vamos começar eliminando, pessoal. Não sei se você lembra, se você já estudou esse assunto, muitos autores colocam lá, olho por olho, dente por dente, certo? Ou seja, a ideia de que se você assassinou, você vai ser também morto, se você roubou, você tem que ressarcir. E pelo menos eu costumava dar como exemplo, essa lei é um pouco também, você tem que ter um pouquinho de cuidado com ela, porque se cai de novo e o examinador quer abordar esse aspecto, ele pode pegar muitos alunos. Porque, veja, quando você fala olho por olho, dente por dente, parece ser uma lei aparentemente justa, certo? Se você fez, você vai pagar com a mesma moeda. Mas tem um tópico que diz o seguinte: se o senhor matar um escravo, ele não vai ser punido com a morte. Ao contrário, sim, se o escravo matar o senhor, vai ser passível de morte. Mas se o senhor matasse o escravo, não. Então, ela tem também esse elemento que leva em consideração a origem do indivíduo. Então, vamos lá. Assegurar garantias individuais aos cidadãos livres? Não, ele é geral, né? Como nesse exemplo que eu acabei de falar para vocês, ele falava tanto do escravo quanto de forma diferenciada, mas falava do escravo, falava dos senhores. Vamos pensar, gente, a C. Vamos eliminar as mais absurdas primeiro. Conceder benefício de indulto aos prisioneiros de guerra? Não, os prisioneiros de guerra geralmente eram escravizados, muitas das vezes marcados a ferro, não é isso? Ferravam, geralmente cortavam pedaço da orelha, pedaço do nariz, que era para até identificar o indivíduo como escravo. Então, não é o caso, certo? Distribuir terra aos desempregados. Pessoal, isso é o que nós chamamos em história de anacronismo. Essa questão de desemprego na antiguidade não existe, não é? A maioria das vezes era o trabalho escravo ou a servidão coletiva. Em nenhum dos casos cabe essa desempregado na antiguidade. Pessoal, isso aí é coisa
da história mais contemporânea, certo? Do capitalismo. Você não usa essa expressão, certo? Na antiguidade, nem na Idade Média, né, cabe muito. Então, é uma questão que você já abandona de cara. E não havia essa preocupação em distribuir terras, certo? As terras pertenciam ao Estado, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, e os camponeses pagavam tributos, correto? Vamos ver a E. Conferir prerrogativas políticas aos descendentes de estrangeiros? Também não é o caso. Então, pessoal, a alternativa correta é a B, que falava tipificar regras referentes aos atos dignos de punição. Então, se você lembrar do início, daquela frase que sempre os livros didáticos trazem, às vezes os professores reforçam na aula, olho por olho, dente por dente, certo? Então, é a ideia de que você vai ser punido, é tipificar, como diz aqui a alternativa, regras de convivência social. Vamos para a próxima, então?